O que fazer nos dias ruins para se manter motivada? Eu tinha esse tema anotado aqui, inclusive no meu notebook, para gravar para vocês. E acredito que hoje seja um excelente dia para soltar esse vídeo, porque hoje é segunda-feira, pós-carnaval, e eu estou completamente desanimada, mas fazendo o que tem que ser feito. Por isso, esse vídeo veio no momento certo para mim e para você. Engana-se quem pensa que a gente tem uma vida repleta de perfeição, em que não existem altos e baixos e que todos os dias serão incrivelmente floridos. É claro que a gente traz flores para o nosso dia de acordo com aquilo que a gente pensa, a gente emana, a gente faz acontecer no dia. Mas em muitos dias a gente está desanimado, chateado, triste, resolvendo um monte de problema da vida adulta. E não é simplesmente falar que vai fazer um bom dia, você tem que agir para ter um bom dia. Isso é o que eu aplico nos meus dias ruins e agora eu vou te explicar detalhe por detalhe. Vou começar falando um pouco de como começou o meu dia para vocês terem noção de como, quando a gente está em um dia ruim, isso emana para as pessoas. Geralmente eu faço meu treino muito cedinho e eu fui pra academia hoje sem um pingo de vontade, porque ontem eu já estava resolvendo alguns problemas pessoais que estão me afetando de forma muito grande emocionalmente, mas que em nenhum momento eu chego e trago pra vocês em público, porque são problemas que têm que ser resolvidos aqui. E eu gosto de trazer a parte em que eu aprendi com o meu erro ou eu aprendi com alguma situação na minha vida e deste aprendizado eu tenho uma lição para falar para vocês, para trazer para vocês e que vocês não vão errar ou passar por um processo assim como eu passei, porque vai ter alguém que vai te falar, olha, o caminho pode ser assim e você pode evitar isso dessa forma. É muito mais simples quando é desse jeito. Quando eu cheguei na academia hoje pela manhã, eu estava treinando e um colega no meu horário de treino me viu treinar e falou assim, tira essa cara de emburrada. E aí eu falei, não é, eu não tô emburrada, é porque são os problemas da vida. Acabou que eu tava tão transparente que eu não estava num dia bom, isso na primeira hora do dia, acordei, eu tava lá, que eu fiquei pensando, olha como a nossa energia, ela se propaga para as pessoas, principalmente aquelas que não conhecem a gente de fato. E nitidamente eu estava com o meu semblante meio afetado, eu tava com uma cara de preocupada, de chateada, e ele percebeu. Eu não precisei abrir minha boca, eu tava fazendo um exercício, inclusive. E aí eu fui, a gente teve uma conversa rápida ali, eu falei de algumas questões da vida, desafios que eu tô passando, ele me aconselhou em alguns pontos, mas o ponto principal aqui é o seguinte: você tem que ter clareza daquilo que você quer na sua vida para passar pelos dias ruins. Por quê? Porque você vai ter que fazer o que tem que ser feito. No primeiro horário do meu dia, sabendo que eu teria um dia desafiador, a primeira coisa que eu fiz foi treinar. E no último ponto destes que eu vou citar a vocês, eu vou falar uma coisa que tem a ver também com essa questão de fazer o que tem que ser feito. O segundo ponto é que você precisa ter motivos para agir. E daí nasce a motivação. Todos os dias eu tenho motivos que me fazem acordar. Eu tenho a minha filha como motivo, eu tenho a minha saúde como motivo, eu tenho a minha família como motivo, eu tenho a minha carreira profissional como motivo, aquilo que eu ainda não alcancei e quero alcançar. Tá tudo muito claro e muito direcionado para onde eu quero. Eu não tenho dúvidas de quais são os passos, porque isso eu já tracei há um tempo. Então todo dia eu reforço para mim o quanto isso é importante. E se eu não agir, quem vai ser prejudicada é apenas eu e também as pessoas que dependem disso ao meu redor. Portanto, todos os dias eu reforço, eu me recordo daqueles motivos que me fazem ter força. E são eles que me levantam dos momentos mais desafiadores e mais difíceis na minha rotina. Terceiro ponto, tenha micropausas na sua rotina, se for viável. Para mim, que trabalho mais home office, eu sou nutricionista, então eu trabalho de casa, é muito mais fácil encaixar micropausas dentro da minha rotina. O que eu fiz hoje? O treino foi uma micropausa, o meu café da manhã com calma foi uma micropausa, a hora que eu fui fazer a minha leitura foi uma micropausa, depois eu precisei tomar um banho, lavei meu cabelo, hidratei,
E aí eu tomei um banho com calma antes de buscar minha filha na escola, porque ela estava na escola. Esses detalhes vão me fazendo resgatar um pouco de leveza. E eu preciso de leveza para lidar com os processos. Você precisa, todos nós precisamos. Porque se o tempo todo a gente está com a mente condicionada às dificuldades, à ansiedade, ao estresse, ao turbilhão de coisas que a gente tem na mente e as tarefas que a gente tem para conciliar, a gente não sai do lugar. É muito difícil. Porque toda hora tem alguma coisa séria para ser resolvida. Tem um trabalho para entregar, tem um estudo para fazer, tem uma criança para cuidar, tem uma casa para dar conta. Enfim, infinitas possibilidades que se a gente coloca o peso e energia toda nisso, a gente se perde. Só que a gente também precisa olhar para dentro, a gente precisa olhar para o que está aqui. O nosso corpo é o nosso templo, é aquilo que a gente tem que cultivar. Portanto, a gente precisa estabelecer um momento em que haverão pausas que são pequenas, são pausas de 10, 20, 30 minutos, mas que vão revigorar. Quarto ponto, trabalhe o seu autoconhecimento. Eu busco o autoconhecimento há um bom tempo, desde que eu precisei me resgatar de momentos pesados, desafiadores. Eu precisei me conhecer a nível de saber aquilo que eu era capaz de sustentar, tanto em questão intelectual, quanto em questão física, como também em questão de espiritualidade. Precisei buscar diversas fontes de conteúdo porque eu era muito leiga. Eu sabia da importância do autoconhecimento, mas eu não sabia por onde começar, qual era o primeiro passo que eu tinha que dar. Eu comecei todo o meu processo sozinha, buscando de pontos em pontos que eu me sentia insatisfeita. Por exemplo, na leitura. Eu não era uma leitora assídua, eu tinha muita dificuldade de ler um livro inteiro. Eu conseguia ler uma página e fazia uma leitura de um livro no ano inteiro. Isso me incomodava absurdamente. Eu comecei por esses pequenos passos, traçando de verdade, sentei, peguei uma folha, peguei uma caneta e fui escrevendo. Quero melhorar, na verdade, foi isso. Quero melhorar na leitura, quero melhorar meu condicionamento físico, quero melhorar o meu corpo nisso e nisso naquilo. Quero melhorar minha alimentação, quero comer mais saudável, quero ter vitalidade, eu quero ter disposição, eu quero ser uma pessoa mais feliz, porque eu era uma pessoa de energia bem apagada, eu ficava estressada muito fácil, eu tinha crises de ansiedade intensas e eu fui buscando meios de me fazer sair desse quadro. A leitura, ela me resgatou, porque ela me mostrou que havia uma capacidade em mim que por muito tempo eu duvidei. A atividade física me fez viver novamente. Eu sou completamente apaixonada por esporte, por atividade física, então quando eu estou lá eu esqueço do mundo. A alimentação saudável me trouxe força, me trouxe um corpo forte, me trouxe qualidade de vida, disposição, uma vida muito mais feliz, muito mais longeva, que é o que eu busco para mim e para todas as pessoas que eu toco vidas. Esses detalhes fizeram toda a diferença. A questão também de buscar em outras filosofias respostas. Recentemente eu estudei um pouco sobre a filosofia budista, há mais ou menos um ano, e mudou bastante pra mim saber que... Não pode ter barulho no meu vídeo, cara. Ser a filosofia budista me abriu a mente para eu entender que a ansiedade, pensar no futuro, pensar no passado, são coisas que não são prioridade, que não vão resolver os meus problemas. O que eu tenho que resolver são as minhas raízes que me trouxeram crenças, que me trouxeram desgastes emocionais, e aquilo que vem pro futuro é só uma consequência do meu agora. O que a filosofia defende? Defende que o seu estado, ele tem que estar presente. E eu não era presente nas situações. Eu era uma pessoa que vivia ou reclamando do passado, ou com a visão no futuro de que se desse errado, se não acontecesse, e se acontecesse, eu ficava pensando nos processos daqui 5, 10 anos, ou naquilo que eu errei, naquilo que eu passei, naquilo que alguém me fez passar. Isso me travava muito. Eu precisei mergulhar no autoconhecimento, eu precisei sentar com o meu espelho e falar: e aí, o que você quer para sua vida?
onde você quer melhorar, onde você precisa melhorar. Desce o degrau da humildade e vai estudar. E vai aprender sobre você. Eu não tinha ninguém para me direcionar nesse caminho. O que eu fazia? Eu consumia muito conteúdo gratuito, eu pegava indicações de livros e eu fui vivendo esse processo ano após ano, até eu chegar onde eu cheguei. Só que hoje eu ainda tô nesse processo de evolução. Eu passei por muitas coisas, eu me livrei de muitas crenças, mas ainda assim eu tô resolvendo coisas do meu passado para que eu viva realmente o agora da forma possível e que eu entregue aquilo que eu tenho em essência em tudo que eu vou fazer. A gente vive numa sociedade completamente acelerada, em que o mundo digital coloca à frente qualquer estado presente e que a gente está em um ambiente de comparação, um ambiente de consumismo, e isso interfere de forma grotesca nas nossas decisões, porque a gente não se baseia por aquilo que está acontecendo no nosso contexto. A gente está tendo um monte de informação que vem daqui, que vem dali, que vem daqui, que vem dali, que tira a gente do nosso direcionamento. E aí eu volto pro ponto novamente. O que a gente precisa ter? Clareza do que a gente quer. A gente precisa se conhecer, porque se você não se conhece, qualquer pessoa que vem no seu caminho te dizer alguma coisa aqui, te desvirtua. Faz pensar em coisas que você não estava pensando, te faz mudar de opinião fácil e você não sustenta o seu processo. É muito importante viver o processo e fazer com que ele seja leve e que você esteja presente para que você, de fato, consiga usufruir e aprender. E o tubarão também. O tubarão? Não, né? Não, Laura. Se você estudar todo dia, você não vai tirar 0. Sim, e o que mais me ajudou em todos os processos que eu citei foi ter rotina. Hoje eu estava aqui com o meu caderno de anotações. É um dia em que eu preciso pagar contas e um dia que eu tenho que dar respostas para muitas pessoas. Eu trabalho, além da nutrição, com criação de conteúdo. Também fecho alguns trabalhos como influenciadora, como imagem mesmo, de modelo e tudo mais. Antes disso, eu preciso ter uma organização na minha rotina, senão eu me perco entre diversos pacientes, entre produção de conteúdo, entre relação com marcas, entre relação com prestadores de serviços, com os meus trabalhos que eu vou fazer externos. Tudo isso precisa de uma organização. Hoje eu acordei, vi as contas que eu tinha para pagar, olhei os meus afazeres. Hoje eu tenho que marcar um raio-x do meu dente, eu tinha que marcar fisioterapia porque o meu plano acabou, mas eu já tô com uma renovação. Eu tenho que fazer o material de uma mentoria que eu vou dar individual. Eu tô começando a fazer mentorias individuais para recém-formados em nutrição. E diversos pontos aqui que eu anotei. Se eu não tivesse anotado, e eu não anoto só na minha agenda, eu anoto também no Google Agenda, porque eu tenho 2 fontes. Se eu não tô com a minha agenda no dia, eu pego, entro lá no meu celular, no Google Agenda e verifico minha agenda do dia. Assim facilita. E todos os dias, aqui é a dica de ouro, todos os dias, uma das primeiras coisas que eu faço ao acordar é bater o meu olho na minha agenda para fixar na minha memória aquilo que eu tenho que fazer. Se você não tem organização, a mente funciona de forma embaralhada, você não sabe para onde vai, você não sabe o que tem que fazer, tá tudo desorganizado. Pensa você chegando na sua casa e tá aquela bagunça suja, tudo jogado, a cama desarrumada. A gente não fica em um estado de sensação de alívio, de que tá tudo no lugar. Não, você fica por onde que eu começo a arrumar essa bagunça. E isso funciona para nossa vida também. Cenário, o que eu te indico é organiza primeiro a sua casa. E quando eu digo a sua casa, é a sua mente. Depois, coloca no papel. Coloca aqui, coloca na agenda, coloca no Google Agenda, coloca no Notion. Utilize ferramentas ao seu favor, porque isso já é alguns passos à frente que você vai dar funcionamento da sua rotina, pelo funcionamento dos seus dias em que você não está bem. Nesses dias que você não está bem, quanto mais organização você tiver, quanto mais ordem no meio do caos, melhor será a sua resolução do dia. E pode ser que o dia fique até melhor, que foi o caso de hoje. Hoje eu estava completamente abalada,
Agora eu já tô bem melhor, porque eu vi o dia fluir, as coisas começaram a acontecer. Comecei a conversar com o paciente, tive feedback, tive respostas boas daquilo que eu esperava, produzi conteúdo, me movimentei. O movimento, ele também traz energias para nossa vida. E se você movimenta em prol daquilo que você quer, que você almeja, o universo vai te trazer isso de volta. Agora, se você só fica reclamando, se vitimizando, deitada na cama, comendo, se afogando em emoções, é isso que vai te trazer também. Mais conteúdo assim, mais pessoas assim, mais situações assim, que não é isso que você quer. Então, conselho amigo, siga essas dicas que eu te dei, que eu tenho certeza que o seu dia vai melhorar muito, mesmo sendo um dia ruim. Um beijo no seu coração.